a minha vida eu a dou, ninguém a tira de mim. Jesus deu a vida por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Depois de morrer por nós, ele foi exaltado às alturas, e na condição de sumo sacerdote ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Com sua vinda ao mundo, sua morte, sua ressurreição e ascensão, nossa redenção foi consumada. Então Jesus nos comprou de volta. Amém, irmãos? Nós fomos comprados de volta através do Senhor Jesus. Nós fomos redimidos. Jesus nos comprou a preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 34. Abre a sua Bíblia se você tiver. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus está intercedendo por você. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Paulo escreveu também que quem intercede por nós é o Espírito Santo de Deus, porque nós não sabemos como orar, mas ele intercede por nós, como está escrito na palavra, com gemidos inexprimíveis. Então o Senhor Jesus está intercedendo por você. A Bíblia diz que ele é nosso advogado. O inimigo nos acusa de dia e de noite. Jesus está dizendo que, olha, o Senhor vê você aí sentado, eu aqui de pé, cobertos por o quê? Pelo sangue de Jesus. É assim que Deus vê a gente. Quando o inimigo vai te acusar, Jesus fala assim: olha, mas eu paguei o preço por ele. Eu paguei o preço por ele. Está consumado. Lembra que Jesus disse lá na cruz? Está o quê? Consumado. Foi feita a obra de redenção. Um ser perfeito pagou por um ser imperfeito, que somos nós. Então o título que eu queria falar um pouco nessa noite é o seguinte: nós devemos agir assim, agindo como um cidadão do céu. Então fala assim, ó, agindo como um cidadão do céu. Amém? Então nós vamos aprender um pouco sobre isso. Como é que eu ajo como um cidadão do céu? Nós não somos desse mundo, irmãos. Amém? Nós não somos daqui. Onde é que está a nossa pátria? Lá no céu. A sua pátria está lá no céu. Você não é daqui. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você não é do mundo. E Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o que? Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, venceu a morte, venceu o mal, ele venceu todas as coisas. Então você é mais que vencedor, mas você não é desse mundo. Por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não fica preocupado, não fica desanimado, não fica turbado, não fica pensando no dia de amanhã. Cada dia basta seu mal. O Senhor vai cuidar do dia de amanhã. O Senhor cuida de nós, o bom pastor cuida de nós. O Senhor Jesus supre as tuas necessidades. Então nós vamos aprender agindo como um cidadão do céu. Como é que um cidadão do céu age? Tem uma frase de Tozer, da W. Tozer, que diz assim: o cristão é um homem do céu. Presta atenção, o cristão é um homem do céu, temporariamente vivendo na terra. Então você está só de passagem aqui, você está viajando aqui. Se Jesus voltar hoje, nós vamos se encontrar com ele, vamos estar lá para sempre. Você pode dizer amém? Amém. Se você fechar os olhos hoje pela morte, que a morte é uma coisa que pode atingir qualquer um de nós, amém ou não? Amém. Pode ser jovem, pode ser 30, pode ser como eu, com 58, mas o fato é que Jesus pode te chamar essa noite, amém ou não, irmãos? Amém. Então a gente precisa agir como cidadão do céu. A palavra de Deus diz que uma árvore boa não pode dar frutos maus. Árvore boa, cristão, não pode dar frutos maus. Não tem como. Então nós precisamos aprender, a começar de mim, a agir como cidadão do céu. Então vamos ver o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se alguém achou, lê para nós, por favor, em voz alta. 1 Coríntios, capítulo 15,
versículo 19. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Obrigado. Então, sim, o que Paulo está dizendo? Olha, se a tua esperança, presta atenção, se a tua esperança está aqui, você é o quê? O que ele diz aí? Você é infeliz. Você está com um pensamento errado. Você está com um pensamento que não é o pensamento que Deus quer que nós tenhamos. O Senhor quer que nós tenhamos o pensamento como um ser que é do céu. Amém, irmãos? Você é do céu. Você podia dar glória a Deus por isso. Você vai morar no céu para sempre. Isso é bênção demais, né? Nós somos livres do inferno. Nós merecíamos isso. Então Paulo disse que nós somos cidadãos dos céus, que nós precisamos esperar nos céus. Então, voltando lá no texto de Hebreus, para a gente falar 3 peculiaridades aí desse texto. A primeira está do versículo 1 até o versículo 8. Então eu vou ler rapidamente aqui, Hebreus 13, de 1 a 8. Para ser um cidadão do céu, nós vamos precisar fazer isso. Então o que o escritor disse assim, ó, seja constante, o que, irmãos? O amor? Acompanhe na sua Bíblia. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram o quê? Anjos. A irmã falou de anjos aqui hoje. Os anjos são mensageiros de Deus. Eles obedecem a Deus. Eles trazem notícias, eles agem. O salmista disse, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e faz o que com eles? Os livra. Então os anjos fazem isso. Os anjos são mensageiros de Deus. Então, alguns, diz aqui o escritor de Hebreus, para que nós não negligenciemos a hospitalidade. Assim como a igreja, né, é hospitaleira. Temos vários visitantes, né? Como já foi dito, vocês são bem-vindos em nome de Jesus. A igreja é a coluna da verdade. A igreja é aquilo que a Bíblia diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, irmãos. Então nós temos a igreja como corpo. Nós somos um corpo, a igreja é um corpo. O cabeça é Cristo e nós somos um corpo com muitos membros. Um então aqui traz o jogral, né, irmã? Outro louva, outro traz um cântico, outro traz a palavra, e o corpo vai trabalhando, vai sendo firme e constante, como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor, o seu trabalho não é vão. Você está trabalhando para o Senhor, Deus vai te recompensar. Amém. Com bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Amém, irmãos? Tendo nós o que comer e o que nos vestir, estejamos o que, diz a palavra? Contentes. Somos cidadãos dos céus, né? Se nós tivermos o que comer e o que nos vestir, a palavra de Deus diz que nós devemos estar felizes, contentes, alegres, regozijantes, dando glórias a Deus, porque nós vencemos com Cristo que venceu por nós. Então, continuando aqui, versículo 3: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis maltratados. Versículo 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então um cidadão do céu não pode praticar as obras da carne. Posso ouvir amém? Amém. Não pode. Um cidadão do céu, ele pratica o fruto do Espírito, que Paulo escreveu lá no capítulo 6 de Gálatas. E o escritor de Hebreus está dizendo aqui que o nosso leito tem que ser sem mácula. O adúltero e o fornicador, Deus vai fazer o quê? Vai julgar. Jesus já perdoou? Já perdoou. Mas sabemos que os pecados trazem consequências. Então estamos sendo alertados aqui, a partir de mim, que tenhamos isso em mente. Aqueles que são casados, olhos somente para o seu cônjuge. Posso ouvir um amém? Só para o seu cônjuge. O que Deus uniu, o Senhor Jesus disse, o homem não separe. Então não podemos, como cidadãos dos céus, praticar as obras da carne. E o adultério está incluído nisso. O escritor de Hebreus está
nos alertando aqui. Versículo 5: seja a vossa vida sem avareza, que eu acho que é o versículo que a irmã Tamires deu, não foi isso? Versículo 5, 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. O Senhor está dizendo isso para mim e para você agora. Nunca vou te abandonar. Amém. Jesus nunca vai te deixar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca vai te deixar. É promessa dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então você está com ele 24 horas por dia. Ele é o guarda de Israel. Ele é aquele que guarda a tua vida. O inimigo lança dardos inflamados contra nós, mas o Senhor nos dá a armadura de Deus para podermos resistir nos dias maus. Não foi contada a história da igreja? Passamos por dias maus. Os dias maus virão, irmãos. Ah, você é pessimista? Não, eu sou um otimista. Porém, os dias maus virão. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Senhor. Ele cuida de todas as coisas. Se você for lá no começo da carta de Hebreus, o escritor vai dizer que o Senhor Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É assim que o escritor de Hebreus disse no capítulo 1. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala através de quem? Do Filho. Fala através de Jesus. Jesus disse em João 14,6 o que? Eu sou o que? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você viu algum outro livro escrito isso? Eu não encontrei nenhum livro, né, pastor Jaime? A gente que lê bastante livro, eu não vi ninguém dizendo isso. E Jesus foi o único que pôde dizer: eu sou o caminho. Não é um caminho. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus, ela não é verdade. O único caminho que leva a Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dizer amém? Amém. Só Ele. A verdade. Por isso que João 8,58 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Então, se você quer um caminho, ande pelas palavras do Senhor Jesus. Onde você as encontra? Aqui, ó. Nesses 66 livros você encontra. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É a revelação que Deus fez de si mesmo à humanidade. Amém? É isso que é a Bíblia. Deus se revelou nos 66 livros da Bíblia. Você encontra o caráter de Deus, as características de Deus, as qualidades de Deus, as promessas de Deus, tudo de Deus você encontra nesses 66 livros. O que é preciso é meditar nele de dia e de noite. Veja lá quanto tempo você tem gasto com as redes sociais. Quem gosta de rede social? Não precisa levantar a mão, eu gosto também. Mas veja lá quanto tempo você tem gasto com as redes sociais. Quanto tempo você e eu temos gasto com o nosso devocional diário? O cidadão do céu, ele quer ter relacionamento com Deus. Esse é o cidadão do céu. Quando você vai lá no Gênesis e vê Adão e Eva, o escritor de Gênesis diz que Deus descia todas as tardes para conversar com Adão e Eva. Amém? Não? Todas as tardes. Isso nos ensina que precisamos nos relacionar com Deus todos os dias. Quando eu penso em Daniel, que a Bíblia diz que tinha um espírito excelente, Daniel era um jovem diferenciado. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei.
ele decidiu não se contaminar com as coisas que o palácio trazia para ele, porque ele era um cidadão da onde? Do céu. Ele não estava preocupado em comer bem, em tomar o bom vinho do rei. Quando o rei o chamou, ele disse: rei, fica com as suas coisas aí. Isso está lá em Daniel. Vamos abrir rapidinho, Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. É interessante o que a Bíblia fala desse homem que esteve no cativeiro babilônico, esteve como jovem longe da sua pátria, esteve num lugar estranho, mas a Bíblia diz por não mais de uma vez, menos de uma vez, que Daniel tinha um espírito excelente. Irmãos, Daniel era um cidadão do céu. Ele sabia em quem ele cria, ele sabia o que ele esperava, ele sabia quem era o Deus que ele servia. É o Deus criador do céu e da terra, é Deus que pode todas as coisas, é o Deus que nos abençoa com bênção sem medida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Daniel capítulo 5 versículo 12, a palavra de Deus diz assim: porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acham neste quem? Desse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se também, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então o cidadão do céu, ele busca conhecimento de Deus. Existe uma frase, pastor Jaime, que eu gosto muito, que nós aprendemos, que diz assim: olha, muitas vezes Deus não pode ser compreendido, mas Deus pode ser conhecido. O cidadão do céu quer conhecer mais a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? O cidadão do céu quer conhecer mais a Deus. E como que eu conheço mais a Deus? Fazendo como Daniel fazia. Quando baixou o decreto que eles tinham que se curvar à estátua, Daniel fazia o quê? Ele orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. O cidadão do céu segue esse espírito excelente de Daniel. Ora quando acorda. Às vezes a gente acorda e vai pegar o celular. Acontece. Está meu celular? Não está meu celular. Eu aprendi lá na Igreja Batista Central, sempre falo isso, que se você tem esse costume, deixa o teu celular debaixo da cama, que quando você acordar, você vai ajoelhar para pegar seu celular, e aí você já começa o dia orando ao Deus de toda a terra, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, aquele que era, que é e que há de vir. O cidadão do céu aguarda a volta do seu Senhor. A volta do seu Senhor pode ser hoje. A palavra de Deus diz que há uma coroa reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor. E como será a vinda do Senhor, irmãos? Será de repente. Será de repente. Perguntaram para Jesus: Senhor, quando será? Quando será esse dia, né? Até eu queria saber, para eu me preparar mais, né, irmãos? E Jesus disse: olha, isso aí compete a quem? Compete a quem, irmãos? Ao Pai. Então, mais dia menos dia, eu creio que Cristo Jesus virá, chamará o meu nome e chamará o teu nome para estar com Ele para sempre. Você pode dar um glória a Deus? Para sempre. Lá na eternidade é sempre hoje. Na eternidade é sempre hoje. Não tem ontem nem amanhã, é sempre hoje. Lá você não vai chorar mais. Lá não vai ter mais doença. A luz da cidade, diz a palavra de Deus, será o próprio Senhor. Ele vai iluminar a cidade. Imagina como é o Deus que você crê. Deus é muito maior do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Ele é Senhor. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe da paz. É isso que Isaías escreveu no capítulo 9, versículo 6. Um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, se você quer paz, se está te faltando paz, o cidadão do céu busca paz naquele que pode dar a paz. Quem que pode dar paz? Jesus. Ele disse assim: olha, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá. Qual a paz que o mundo dá? É uma paz passageira, é uma paz que dura pouco. Você pode buscar a paz no mundo, talvez você pense que a encontrou, mas a verdadeira paz, só o príncipe da paz pode nos dar. Amém, irmãos? Um cidadão do céu busca a paz no príncipe da paz, que 800 anos antes de ele nascer, Isaías profetizou. Imagina se Deus existe ou não existe. Como é que alguém vai saber 800 anos antes que esse menino ia nascer? E aí você vai lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Miqueias diz a cidade aonde ele vai nascer, 800 anos antes dele nascer. Miqueias diz em 5:2: e tu, Belém Efrata, pequena demais para abrigar aquele que há de salvar o mundo. E há 2000 anos atrás, ele veio, nos salvou, nos justificou, nos redimiu e nos deu vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. É vida em abundância. O cidadão do céu tem a vida em abundância, é uma vida boa, é uma vida de paz, é uma vida de confiança, é uma vida de fé. A fé, o mesmo escritor de Hebreus diz que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então amanhã, se você está esperando alguma coisa, talvez você esteja pensando que amanhã tem uma grande coisa para acontecer. O salmista disse no Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. O seu caminho amanhã está feito pelo Senhor de toda a glória. Amanhã já está escrito o teu caminho na mão do Senhor, do poderoso, do grande eu sou. Aquele que disse: eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição à vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Antes de Abraão, eu sou. Quando falaram isso, quando ele falou isso, os judeus quiseram apedrejá-lo. Como é que você fala que você é antes de Abraão, com essa idade aí? Ele é o eterno, ele é aquele que o escritor de Hebreus, onde nós lemos, diz que é o mesmo ontem, hoje e será o quê? Eternamente. É esse o Senhor que sustenta todas as coisas, é esse o Senhor que sustenta a tua vida. Ele é que sustenta a nossa vida. O seu coração bate 24 horas por dia. O que você faz para o seu coração bater? Nada. Você não faz nada e teu coração bate 24 vezes por dia, muitas vezes. O seu rim filtra o seu sangue o dia inteiro e você não percebe isso. O seu cérebro manda mensagem para o seu corpo o dia inteiro e você não percebe isso. Porque Deus criou você do nada. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Do nada. E o homem foi criado. Então esse é o Deus que você serve. É um Deus que do nada traz existência às coisas. E Ele tem um céu maravilhoso preparado para mim e para você. Um céu lindo e maravilhoso preparado para você que é um cidadão de lá. Você é um cidadão de lá? Dá uma glória a Deus. Eu quero ir para o céu. Óbvio. Eu quero ir para o céu. Eu tenho alguns amigos que não querem ir para o céu. Eu falo: olha, vai ser ruim lá, longe de Deus, num lugar chamado inferno. Não, isso não existe. Jesus disse mais sobre o inferno do que sobre muitas coisas. Ele disse: louco, hoje pedirão o que? A tua? Não. O mesmo escritor de Hebreus diz no 9:27: ao homem está proposto morrer uma só vez. Depois disso vem o que, irmãos? O juízo.
O juízo. O juízo para todos os homens. E todos os homens terão que declarar que Jesus Cristo é o que? O Senhor. Todo joelho se dobrará. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, soberano, aquele que reina, aquele que determina todas as coisas, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que disse haja separação entre trevas, haja criado os peixes, os mares, e tudo foi sendo criado. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é grandioso. Você serve um Deus poderoso, porque por isso que vale a pena você estar aqui nessa noite, investindo tempo na palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir, e ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Então os discípulos certa vez disseram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. E eu peço sempre para Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Amanhã eu vou ter que trabalhar, acordar às 6 horas da manhã, aumenta a minha fé. Né, irmãos? E o Senhor aumenta a nossa fé. E os discípulos disseram: para onde nós vamos, Senhor? Só Tu tens o que, irmãos? Palavras do que? Vida eterna. O cidadão do céu pensa na sua vida eterna. Jesus nunca nos deixará. Ele é o nosso auxílio. Não tema o que o homem pode fazer. Não tema o que o homem pode fazer contra você. Não tema. Não tema. Deus cuida de todas as coisas. Depois do versículo 7 ao 17, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas do versículo 7 ao 17, o cidadão do céu, ele tem atitudes espirituais. Então a primeira que o escritor fala é: lembre-se dos vossos pastores. Está aí no texto, tá bom? Você abrir sua Bíblia aí, deixa ela aberta aí para você acompanhar. De 7 a 17 eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas de 7 a 17, o homem do céu, o cidadão do céu, ele tem atitudes espirituais. Amém? Paulo escreveu: olha, a carne milita contra quem? Contra o espírito. Depende de quem você vai alimentar mais. Então, lembre-se dos vossos pastores. Então, o meu pedido, com muita humildade, orem pelo pastor Jaime. Posso ouvir um amém? Amém. Orem. A irmã Tamires disse que foi um presente de Deus. Eu creio isso. Então orem, lembre-se dele. Os pastores são pessoas comuns como eu e você. Então o escritor de Hebreus diz que o cidadão do céu, ele se lembra do seu pastor. Ele fala para nós tomarmos cuidados com doutrinas várias e estranhas. Cuidado com aquilo que você vê na internet. Cuidado com aquilo que você vê na internet. A internet é muito bom, se bem usado. Posso ouvir um amém? Amém. Se bem usado, né? Assim como não podemos ser avarentos, que o avarento ama o dinheiro. O problema do mundo não é o dinheiro. O problema do cidadão do mundo é o amor ao dinheiro. Então faz tudo pelo dinheiro. Não. O cidadão do céu não pensa assim. Posso ouvir amém, irmãos? Amém. Então o escritor de Hebreus está falando aí que o homem do céu precisa tomar cuidado com a avareza, né? Nós trabalhamos para viver, não podemos viver para trabalhar. Entende isso? Nós trabalhamos para viver, não podemos viver só para trabalhar. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então, ponto 1 é o Senhor, o cidadão do céu tem o Senhor em primeiro lugar, igual José fez. Eu sempre falo de José. José é uma grande inspiração da Bíblia para mim.
José disse assim: eu não vou pecar, porque eu não quero desagradar o meu Deus. Presta atenção, o cidadão do céu fala assim: eu não vou pecar, porque simplesmente eu não quero desagradar o meu Deus. Foi isso que ele fez. O governador lá, o Potifar, deixou ele sozinho na casa dele, cuidando de tudo. Lembra lá da história de José do Egito? Cuida de tudo, José. Eu tenho muita coisa para fazer, né? Muita coisa para fazer. Fica aí com a minha esposa e cuida de tudo aí. E a história conta que aquela senhora foi para cima de José e querendo que ele fornicasse ou ele adulterasse com ela. E a resposta dele, para encurtar a história, irmãos, que é um cidadão do céu, José, assim como Daniel, ele falou assim: olha, de maneira nenhuma eu vou desagradar o meu Deus. O cidadão do céu não quer desagradar o seu Deus. Eu não quero desagradar o meu Deus. Luto por isso, pelejo por isso, oro por isso. Não quero desagradar o meu Deus. O cidadão do céu faz isso. O cidadão do céu busca as coisas do alto. A palavra de Deus diz: buscai as coisas lá do alto, onde o que? A traça e a ferrugem não corroem. Pense o que? Pense, cidadão do céu, pensa o que? Nas coisas da onde? Lá do alto. E Paulo escreve, a palavra de Deus diz: pense nas coisas do alto. Ele fala que a gente precisa até pensar tudo que é puro, não é assim que o texto diz? Tudo que é verdadeiro. Amém, irmãos? Então o cidadão do alto, ele pensa em coisas lá do alto. Ah, mas eu não estou aqui no mundo? Estou, mas você não é do mundo. Ponto final. Jesus disse: eu não sou desse mundo, e vocês também não são. Quantos anos a gente vai viver aqui nesse mundo? 60, 70? 80. Cidadão do céu pensa nas coisas lá do alto. Finalizando o texto de 18 a 25, fala de atitudes pessoais, algumas atitudes que dependem de você. Quando Deus falou com Israel, o pastor Jaime estava falando de Samuel, nós conhecemos a história de Israel, né? Israel, o povo escolhido de Deus, que era escravo no Egito, e Deus os libertou de lá. Amém ou não, irmãos? Abriu o mar. Moisés tocou a vara no mar e simplesmente o mar abriu. E diz a Bíblia que o mar ficou aberto a noite inteira. Olha só, o mar ficou aberto a noite inteira, irmão. Os judeus não passaram em 5 minutos. Eram milhares de pessoas. 2 milhões de pessoas. É gente demais. E o Deus que você serve, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele diz a palavra que ele fez soprar um vento oriental durante toda a noite. E o que os judeus fizeram? Foram passando. Claro que o papai empurrava os filhinhos: vamos rápido, que quem está vindo aí atrás? Quem está vindo atrás? O Faraó. O Faraó vem com seus carros, parece que está fazendo barulho aí. Os judeus passaram, 2 milhões de pessoas, e quando passou o último judeuzinho, o que o Deus eterno fez? Aquele que provê, fechou. E aí os egípciozinhos morreram afogados. Os egípciozinhos morreram afogados com seus carros e com tudo que eles tinham, porque o Senhor, quando dá uma ordem, Ele determina, Ele faz, e aquela ordem vai ser cumprida. Se Ele deu uma ordem para a tua vida, ela vai ser cumprida em nome de Jesus. Ninguém impede. A palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus vai fazer uma ação na tua vida, na minha vida, ninguém vai impedir. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos? Agindo Deus, quem impedirá? Então, finalizando, o escritor de Hebreus diz no versículo 18 a 25 algumas coisas. A primeira: orai sem cessar.
Paulo escreve isso em Tessalonicenses, também no capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Orem sem cessar. Vemos o exemplo de Jesus. Você vê como Jesus estava sempre orando? Era comum Jesus sair para orar. Ele tinha comunhão com o Pai. Ele era do céu. Ele veio do céu. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele era do céu. Por livre e espontânea vontade, ele quis descer de lá para te salvar, para te abençoar, para te curar, para te dar vida eterna, para te dar vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Orem sem cessar. Vivam dignamente. Sejam sal e sejam luz. Lá no seu trabalho, você não pode ser um agente secreto. Não. Crente não é agente secreto. Cidadão do céu não é agente secreto. Lá no céu, lá no trabalho, todo mundo sabe, é pastor. Ih, deve ser rico. Primeira coisa que pensa de pastor, deve ser rico. Não é, pastor João? Carrão, muito dinheiro no banco. Mas o cidadão do céu não é assim. O cidadão do céu não precisa disso. O cidadão do céu precisa do seu sustento. Trabalhamos para isso. Então, lá no seu trabalho, você não pode ser agente secreto. Todo mundo tem que saber, olha, aquele jovem lá é igual Daniel, ele é servo do Deus Altíssimo. Posso ouvir um amém? Amém. Tem que saber, olha, é cristão. Vai perseguir? Não tem problema. Jesus disse que a gente seria perseguido mesmo. E se a gente for perseguido pelo nome dele, louvado seja o nome do Senhor. Amém ou não? Amém. É isso que a palavra de Deus diz. Então sejam sal e sejam luz. Cidadão do céu é assim. Aquele lugar ali eu não vou. Ali eu não vou. Meus amigos falam, vamos lá no céu. Não, ali não. Cidadão do céu vai em qualquer lugar? Claro que não. Claro que não. Cidadão do céu vai em lugares onde tem luz. Onde tem luz. Ali eu vou. Né? Ele diz, do versículo 18 ao 25, sejam aperfeiçoados, aprendam. Jesus disse, aprendei de mim, que sou o que, irmãos? Manso. O meu fardo é o quê? E o meu jugo é o quê? Aprendam de Jesus. Cidadão do céu quer aprender de Jesus. Quer aprender o sermão do monte. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos. Não é isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5? Cidadão do céu é bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É ser mais do que feliz. Então vocês estão felizes hoje porque completa 20 anos? Vocês são mais do que felizes, vocês são bem-aventurados. Jesus escreveu isso lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os humildes. Porque Deus resiste à soberba, mas dá graça para quem? Os humildes. Deus olhou lá do céu e viu alguma coisa em você, viu alguma coisa em mim. Ele disse, a palavra de Deus diz que Ele procura os fiéis da terra. Ele encontrou você, louvado seja o nome do Senhor. Ele encontrou você. Então aprendam. Melhorem no trato com a sua esposa, com as pessoas, com o seu marido. Melhorem no trato. Trate melhor. Eu sempre falo para a Regina, olha, são 34 anos e eu tenho a ousadia de dizer que está cada vez melhor. Primeiro por ela me suportar, não é porque ela me aguenta, mas ela me suporta, ela dá suporte para mim. Suportar não é aguentar. Suportar é que nem um vaso. Pensa num vaso aqui. Se eu pegar um vaso aqui e soltar ele, vai cair no chão? Vai cair no chão? Se tiver um suporte, ele cai no chão? Não. Então suportar é isso. Dá suporte. Suportem uns aos outros. Ajudem uns aos outros. Posso ouvir um amém? Amém. É isso que o cidadão do céu faz. Deem glória somente a Deus. Deem glória. O cidadão do céu,
ele dá glória somente a Deus. Então, se você recebeu uma bênção, você fala assim: olha, foi Deus que me deu, foi Jesus que me deu. Posso ouvir um amém? Porque ele dá mesmo. A palavra de Deus diz que aos seus ele dá enquanto sabe fazer o quê? Enquanto dorme. Quando você fala que vai dormir hoje à noite, Deus está preparando coisas para você amanhã. Amanhã vai ser um grande dia na presença de Deus. Falei para o pastor Jaime: se eu acordar amanhã, Deus estará comigo. Se eu não acordar amanhã, eu estarei com Deus. Não é uma esperança bendita? A Bíblia diz que você tem uma esperança. É essa esperança bendita que você tem. Se você não acordar amanhã, oh glória, você vai estar lá no céu. Paulo disse que é muito melhor. Eu nunca fui para lá. Aliás, ele disse que ele nem falaria o que ele viu lá, né? Que são coisas, eu imagino que são coisas inefáveis mesmo, são coisas maravilhosas. Eu não tenho palavras para falar. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O amam. O cidadão do céu ama a Deus em primeiro lugar. Eu quero te agradar, Senhor, eu quero te servir. Não importa onde e como, eu quero te servir. Finalizando, eu quero ler o Salmo 63, versículos 3 e 5. Salmo 63, versículos de 3 a 5. Se você tiver sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no Salmo 63, Salmo de Davi, versículos 3 a 5, diz assim: porque a tua graça é melhor que o que, irmãos? É melhor que o que? Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como banho de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Amém, irmãos? O cidadão do céu faz como vocês fizeram aqui: louvam a Deus. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Esse era o plano de Deus. Louvar o nome dele, porque ele é tão grande que você vai querer louvar a eternidade mesmo. Eu concluo dizendo que para agirmos como cidadão dos céus, precisamos amar verdadeiramente a Deus e a sua palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Para agirmos como cidadão dos céus, precisamos amar verdadeiramente a Deus e a sua palavra. O cidadão do céu não pode ser apenas ouvinte, mas precisa ser praticante da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que olha no espelho e não se lembra da sua feição. É impossível isso. É impossível você olhar no espelho e não lembrar como você é. Amém ou não? É impossível. Então não podemos ser apenas ouvintes, mas precisamos ser praticantes. Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e que os campos não produzam mantimentos, mesmo assim eu exultarei no nome do Senhor. Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que te dá vitória, Ele é aquele que venceu por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado, pastor Jaime. Que Deus abençoe o teu coração. Que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no teu coração, porque eu quero declarar para você que eu e você somos cidadãos dos céus. Senhor amado, Senhor querido, eu te louvo pela Igreja Batista do Condomínio Maracanã.
Te louvo por cada vida que está aqui nessa noite. Te louvo pela vida do pastor Jaime e sua família. Que o Senhor o fortaleça, o dê graça, conhecimento. Que o Senhor o ajude. Que Ele tenha a sua direção sempre, como já tem feito. Guarda esses irmãos, guarda esse local. Que tudo seja feito para a tua honra, para a tua glória. Que aqui tenhamos muitos cidadãos dos céus. Que o teu nome seja glorificado hoje e para sempre. Eu te louvo e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.